livro das Lamentações, no capítulo de número 5, um versículo apenas, é o versículo 21. Você veio nessa noite para adorar? Esse é o lugar onde Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. A palavra de Deus para nós diz assim: converta-nos, Senhor, a Ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Amém? Você precisa de oração? Você precisa de renovo nessa noite? Você quer ser renovado por Jesus, pelo seu Espírito? Ele está aqui para te renovar as suas forças. Se você está enfermo, nós vamos orar por você também. Adore a Ele nessa noite. Pai das luzes, Senhor dos céus e da terra, estamos aqui em um clamor, Senhor, pela renovação espiritual dessa igreja. Há muitas pessoas desalentadas, desanimadas, enfraquecidas na fé, mas nós oramos pela fé nessa noite para que o Senhor venha ministrar a cura da alma, o renovo espiritual. Senhor, nós oramos pela saúde do nosso irmão que está aí, Senhor, quem sabe assistindo esse culto pela página, nosso irmão Sidney, que está passando por aqueles problemas de ordem, Senhor, ó Deus, psicológico, espiritual, mas que Tu venhas entrar com providência, que Tu venhas curar o Teu servo, que Tu venhas abençoar a sua família. Oro a Deus por aqueles enfermos, a irmã Mazé, oro para que o Senhor fortaleça a hemoglobina da Tua serva, repreenda aquela anemia. Oro a Deus nessa noite, aquele que entrou aqui enfermo, que o Senhor venha curar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que todo mal seja repreendido agora, que toda doença, que toda enfermidade, em nome de Jesus, os lares que aqui estão representados, aqueles que não puderam vir por algum motivo, Senhor, visite-os agora, em nome de Jesus. Cure essa pessoa, repreenda essa enfermidade. Ó Deus, nós oramos pela fé, para que o renovo de Deus possa acontecer na Tua igreja, que vidas sejam impactadas, renovadas, como do dizer de Isaías, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ó Deus, renova os nossos dias como dantes, como diz o profeta Jeremias. Dá vitória ao Teu povo, a Tua igreja, que te clama pela saúde dos enfermos, por aqueles que estão hospitalizados, que estão acamados, aqueles que estão, Senhor, quem sabe não estão, são assintomáticos, mas eu oro a Ti nesta noite para que eles sejam curados também, e que todo esse vírus seja repreendido em nome de Jesus, e que essa doença seja repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos pela fé. Fortaleça a Sua igreja, o Seu povo neste lugar, e dê vitória em nome de Jesus. Pode sentar. Nosso obreiro Adailton está com a oportunidade de trazer aqui uma palavra de Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos compartilhar uma palavra bíblica no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, do versículo 48 ao versículo 52. Glória a Deus, que bom que Deus já tem falado nos nossos corações através dos louvores. O Senhor já tem preparado o nosso coração, o terreno para receber a palavra, que nós possamos receber esta palavra com agrado, que o Senhor, Ele tem muito a falar conosco esta noite, avivar essa igreja e nos colocarmos no caminho que é o Cristo, que é a salvação. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 48 em diante, diz assim:
e muitos repreendiam para que se calassem. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu-lhe o cego: Mestre, que eu torne a ver. Versículo 52. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, nós estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido, um texto bastante pregado em praça, um texto utilizado bastante em cultos campais evangelísticos, mas nós sabemos que todo milagre, que toda a palavra de Jesus, através dos milagres de Cristo, há grandes ensinamentos para nossas vidas. E esse texto, meu amado, não é diferente. Nós vamos aprender através dos ensinamentos de Cristo, através da vida de Bartimeu, o cego mendigo, que vivia à beira de um caminho. Quando nós olhamos e meditamos nesta palavra, a primeira nós podemos perceber duas coisas neste texto. A primeira é que nós se colocamos dentro do texto e vemos que Bartimeu, a vida de Bartimeu não era diferente da minha e de muitos que aqui se encontram esta noite. Porque antes de nós conhecermos a Cristo, antes de nós perceber, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, nós éramos mendigo, cego e vivíamos à beira de um caminho. Nós não andávamos nos caminhos. Nós simplesmente éramos homens e mulheres religiosos e não conhecia a verdade. Nós não andávamos neste caminho, simplesmente nós vivíamos à beira de caminho. Mas um dia, pela misericórdia do Senhor, nós ouvimos a palavra de Deus, nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus, o Espírito Santo, fazer morada no nosso coração. E hoje nós andamos no caminho. Interessante que a segunda coisa que nós percebemos nesse texto é que Bartimeu, se nós olharmos no versículo 51 ao versículo 52, quando Jesus perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Bartimeu não recebeu apenas um milagre. Bartimeu recebeu 3 milagres. Ele tornou a ver. No versículo 52 ele diz: Ele foi salvo e ele passou a seguir Jesus estrada fora. E aqui, meu amado, é sobre esses 3 milagres que esta noite nós vamos falar. É sobre os maiores milagres que um cristão pode receber nesta vida, que é a salvação, que é abrir os olhos espirituais e o que é andar no caminho de Deus. Ter o privilégio de andar no caminho do Senhor Jesus. E esta noite nós queremos entender e compreender a forma de Deus trabalhar. Primeiro, Ele nos salva a respeito da situação do arrependimento. Segundo, Ele abre os nossos olhos espirituais. E terceiro, Ele nos coloca no seu caminho. E só tem algumas situações que nós temos que tomar para que nós possamos vir ser salvos, para que nós possamos um dia ir morar nas mansões celestiais, para que um dia nós possamos ver e sentir a face do Senhor. A primeira atitude que nós devemos tomar é que nós temos como igreja do Senhor, é perseverar. Veja no versículo 47, onde a Bíblia diz que, ouvindo Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que Bartimeu, ele perseverou, ele não desistiu. Bartimeu, ele perseverou, e quando nós olhamos para esse versículo e trazemos para a nossa vida espiritual, nós aprendemos que nós temos que perseverar. Mas talvez alguém pergunte: mas irmão, perseverar em quê? Nós temos que perseverar, amados, na doutrina dos apóstolos, nós temos que perseverar em comunhão com os irmãos, nós temos que perseverar em oração, em repartir o pão, porque nós sabemos, amado, que
para que nós possamos alcançar a eternidade. Nós sabemos que para que nós venhamos ter os nossos olhos abertos e sentir as coisas de Deus, é necessário que nós venhamos perseverar. É necessário que nós venhamos estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, em unidade, porque a Bíblia diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. E se eu sou um braço, amado, você é uma perna. E se o pastor é o ouvido, o outro é a boca. E todos nós precisamos um do outro para fortificar o corpo de Cristo, para edificar a sua igreja. Por isso, meu amado, que nós aprendemos na questão de que o Bartimeu, ele não desistiu, ele perseverou. Mas nós sabemos que a segunda atitude que nós temos que tomar como cristão, como igreja do Senhor, se encontra no versículo 49, quando o Senhor Jesus, quando Jesus para e diz assim, parou Jesus e disse, chamai-o, e chamaram então o cego, dizendo, tem-lhe bom ânimo, levanta-te e que ele te chama. A segunda atitude que nós temos que tomar, amados, que nós temos que ter bom ânimo. Nós sabemos que não é fácil nós estarmos na casa do Senhor, na consagração pela manhã às 7 horas. A cama, ela nos chama para dormir. Nós sabemos que passamos uma semana de trabalho. Nós sabemos que as lutas vêm contra nós, porque como nós estamos estudando na escola bíblica, há uma batalha entre a carne e o espírito, aonde nós temos que, pela misericórdia do Senhor, matar o nosso eu, a nossa vontade, crucificar a nossa carne, para que nós possamos estar na presença do Senhor, para que nós possamos vir ter bom ânimo de estar na casa do Senhor, de participar dos trabalhos do reino, mas é necessário que nós venhamos ter bom ânimo. Jesus, quando ele chamou os discípulos para seguir ele não disse que seria fácil, não. O próprio Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer na parte B, no mundo tereis aflições. Não, Jesus diz, no mundo passais aflições, mas tem bom ânimo, e nós vamos passar por aflições. Não tem como nós não vivermos neste mundo e não passarmos por aflições. E a terceira situação, amado, que nós temos que tomar de atitude, assim como o Bartimeu tomou, se encontra no versículo 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Amados, a capa para Bartimeu representava algo muito importante, entre aspas. Porque Bartimeu, ele só tinha a capa para de noite se cobrir do frio e de dia para se proteger do sol e da poeira. Porém, pelo outro lado, a capa naquela época representava para Bartimeu também uma vergonha, porque era uma forma de identificar um mendigo, era uma forma de identificar uma pessoa excluída da sociedade. E a vergonha, o que nós aprendemos com isso? Para que nós venhamos alcançar a vida eterna, aqueles que não conhecem ainda a palavra de Deus, é necessário que ele venha perder a vergonha e se levantar e ir até Jesus, assim como o Bartimeu fez. É necessário que ele reconheça que ele sem Cristo, sem Deus, ele é nu, miserável. Que é preciso ele largar a capa. Talvez a capa represente para você os seus amigos. Talvez a capa represente que você tenha vergonha de andar com a Bíblia ou se vestir social. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele chama. Ele diz, vinde como estáis, mas não permaneceis da forma que veio. Ele muda, ele nos transforma, ele nos coloca no caminho certo. E a quarta atitude, meu amado, que o cristão tem que tomar para que ele possa ter a vida eterna, para que ele possa abrir os olhos espirituais e seguir a Jesus e ser um discípulo de Cristo, ele é a questão de confessar. Versículo 51, ele diz, perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Veja, amado, que aqui vem a questão do confessar. Jesus sabia todas as coisas. Jesus sabia a necessidade maior de Bartimeu, como ele sabia a necessidade daquela mulher que o tocou, como ele sabia em todas as outras passagens, porque Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabia de tudo, mas por que ele perguntou? Porque ele queria ouvir da boca dele, de Bartimeu. Assim também, amados,
aqueles que não conhecem a Cristo. Deus quer que você confesse a Ele. Irmão, mas confessar o quê? Confessar não só a sua dor, os seus problemas, a sua situação, não. Mas confessar a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aonde Romanos capítulo 10, do versículo 8 em diante, ele vai dizer: se com a tua boca confessares, e que se com teu coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, então, amado, é necessário que com a boca nós venhamos confessar e com o coração crer que Jesus ressuscitou dos mortos, para que nós possamos vir ter a vida eterna. Então, que nesse ano de 2021, nós como a igreja do Senhor, que nós possamos vir perseverar, que nós possamos vir estar unidos nesta casa, a casa de adoração, aonde Deus separou este lugar, para que nós possamos buscar a Ele em oração, para que nós possamos estar em comunhão com os irmãos, porque nós sabemos que há muitas lutas, nós sabemos que nós vivemos dias difíceis, mas pela misericórdia de Deus, pela sua graça, nós seremos mais que vencedores. Se nós colocarmos tudo no altar, se nós colocarmos as nossas angústias, os nossos problemas aos pés do Senhor, confiar nele, entregar nele, e o mais ele fará em nossas vidas. Então, que Deus em Cristo nos abençoe, e eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Está aí a palavra de Deus, né? Falando uma palavra bem conhecida, né? Do cego Bartimeu, mas revelando atitudes importantes para uma mudança de vida, né? Uma mudança espiritual. E tudo começa pela confissão de que Cristo é o Senhor. E nesta noite nós ouvimos uma palavra bem objetiva, né? O irmão se expressou aqui, que se tiver alguém para receber Cristo no seu coração, certamente você deve ter entendido o plano de Deus, né? Glória a Deus. Estava aqui pela manhã meditando, né, ali na rua Avenida Bernardo Manuel, quando eu vim aqui para o caminho, dessa necessidade que nós temos de, vez por outra, foi até cantado aqui pelas irmãs na quarta-feira, né, como a águia, a questão do renovo, né? Eu achei interessante. E quando eu fui ali ouvir a mensagem do Tempo Central, o pastor pregando sobre a restauração do profeta Isaías, né? Isaías, até preguei isso aqui uma vez, que ele ministrou para o reino de Judá sobre os pecados da nação. Mas quando Isaías tem uma experiência com Deus lá no templo, ele, ao invés de olhar para os defeitos dos outros, ele começou a olhar para os seus próprios defeitos. E ele disse: ai de mim, porque estou perecendo. Mas Deus o restaurou a sua sorte. Deus deu a oportunidade, porque todas as pessoas que são restauradas por Deus, elas recebem uma oportunidade de servir na causa do Mestre. Glória a Deus. Logo em seguida, o Senhor falou: a quem enviarei? Isaías disse: eis-me aqui. Envia-me a mim. Glória a Deus. O cego Bartimeu também foi restaurado a sua visão, foi restaurado a sua condição social, foi restaurado a sua vida com Deus. Ele vivia ali à beira do caminho, ele passou a seguir Jesus no caminho. É diferente. Então, da mesma forma, nós queremos alcançar de Deus. Lembrei-me agora, se você leu Atos capítulo 2, que foi a descida do Espírito Santo, a igreja estava em oração. Eu acho interessante que a igreja, Jesus apareceu para, segundo Paulo, para mais de 500 irmãos, não foi? Mas após 10 dias, alguns irmãos, porque a bem da verdade, a gente esmorece na oração. A gente desiste logo cedo, porque a gente quer que a resposta venha de imediato. E nem sempre Deus vai te responder de prontidão.
É preciso esperar. A Bíblia diz: esperei com paciência pelo Senhor. E após 10 dias de oração, o Espírito Santo desceu sobre a igreja em Jerusalém. Os apóstolos foram revestidos do Espírito Santo. Eles anunciavam com ousadia que Jesus Cristo é o Senhor. Eles não tinham mais vergonha do Cristo crucificado. Eles pregavam que Jesus morreu na cruz, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou dos mortos, e que Ele foi assunto aos céus, e que Ele está assentado, e que um dia Ele vai voltar. Glória a Deus. Agora, irmão, quem começa a fazer algo para Deus, pode esperar. As pedradas, as perseguições, os sofrimentos. Glória a Deus. Mas em Atos capítulo 4, o adversário utiliza-se de uma ferramenta chamada perseguição religiosa. O que você vai fazer quando você sentir que os adversários estão tentando neutralizar a sua vida de comunhão com Deus? A igreja vai esmorecer? A igreja vai desaparecer? A igreja vai orar. A igreja vai orar. Você vai orar comigo agora? E eles foram orar. Lá estão orando, Senhor. E a oração foi fogo puro. Irmãos, lá no 31, o Espírito Santo veio do mesmo jeito. Só com um diferencial, né? Que não foram vistos línguas repartidas como de fogo. Mas eles foram cheios novamente. Foram renovados novamente. Eles foram capacitados novamente. Eles se encheram de graça para não desistir do propósito. Há muita gente desistindo do chamado, porque esqueceu de passar pelo caminho da oração. É na oração que você se ajoelha um fracote e você se ergue um gigante pela fé. É na oração que Jesus enfrentou o Sinédrio. Foi pela oração que Jesus enfrentou Herodes. Foi pela oração que Jesus enfrentou o dilema lá no Getsemane. Que grandes, preciosas lições Jesus passou para nós. É uma renovação. Eu vejo o profeta Jeremias pregando para um povo muito desobediente. Povo que não queria nada com Deus. E ele pregou de forma muito ousada. Mas tinha vezes que ele se desanimou. Quem é que não se desanima? Tem algum forte aqui? Nós somos homens sujeitos às mesmas paixões e fraquezas. Mas tem um diferencial. É porque Jeremias conhecia o caminho da olaria de Jeová. Ele sabia que o oleiro trabalhava o barro, ele limpava o barro, ele tirava as escórias do barro, ele lapidava o barro, ele formatava o barro, ele fazia um vaso de barro, ele trazia para aquela fornalha, ele preparava o barro. Se o barro viesse, o vaso quebrasse, ele fazia tudo de novo. Ele quer fazer tudo de novo na tua vida nessa noite. Ele quer renovar o teu coração nesta noite. Glória a Deus. Mas chegou um momento que o povo não quis ouvir a palavra de Deus. Irmãos, a toda a ação que nós plantamos nessa terra, nós colhemos uma reação. Você entendeu isso? O povo foi para o cativeiro. E agora Jeremias já era de idade. O povo do cativeiro só queria gente nova. Príncipes para estudar na faculdade. Só queria pessoas que fossem técnicos em alguma arte. Jeremias já não podia aproveitar nada. Ele ficou em Jerusalém. Jerusalém ficou abandonada. Ficou totalmente queimada as portas, o templo destruído. E Jeremias só restou fazer a lamentação. Ele fez uma lamentação profunda sobre a situação de Jerusalém. É uma espécie de poema. E ele vai dizer assim: olha, renova os nossos dias como dantes. Eu quero que volte tudo de novo, Jeová, Deus Todo-Poderoso. O tempo em que o templo funcionava, o templo estava aberto. Ele diz aqui, interessante, escute aí, se você puder. Eu sei que já estou no final.
Ele diz que, versículo 15, cessou a alegria do nosso coração, converteu-se em lamentação as nossas danças, caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Ele está dizendo aqui que, versículo 7, os nossos pais pecaram, já não existem mais. Nos levantamos às suas maldades. Nós levamos as suas maldades. É os servos que dominam sobre nós. Ninguém há quem nos arranque da sua mão. Eles estão sob o jugo babilônico. Eles estão agora sob uma dominação estrangeira. Eles estão sentindo o afastamento de Deus. Jeremias está registrando neste poema toda a dor daqueles que foram, daqueles que ficaram, mas ele não perde a esperança. Ele faz uma oração a Deus. A oração é essa: renova os nossos dias como dantes. É uma oração que você deve fazer no seu quarto. Glória a Deus. Se você não sente mais a presença do Espírito Santo, se você não tem mais vontade de vir à igreja, se você perdeu o apetite pela palavra de Deus, se você não quer mais servir na causa do Mestre, está na hora de você orar, clamar como o cego Bartimeu: Filho de Davi, tem misericórdia, renova os nossos dias como dantes. Certamente haveria um tempo para Deus lapidar o vaso, porque Deus não vai entregar a bênção a pessoas que não estão preparadas. Deus vai primeiro lapidar. O cativeiro foi uma lapidação. Agora Jeremias tinha que aguardar um tempo, mas enquanto não chegava esse tempo, eu já ouvia Abacuque orar: aviva-nos, Senhor, os nossos dias. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva, Senhor, a tua igreja. Aviva, Senhor, esses escolhidos de Deus, para que eles não percam a fé, para que eles não esmoreçam, para que eles não desistam do propósito de Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa é a oração de Jeremias nessa noite. É a nossa oração. A oração de renovo. A oração de que nós precisamos de alcançar de Deus, não o domínio do mal, mas o domínio do Espírito Santo em nossas vidas. Se nessa noite você entrou aqui neste lugar desejoso de alcançar a renovação espiritual, se você quiser vir aqui à frente agora, nós vamos orar por você. Se esta live está alguém ouvindo a mensagem de Deus e também concorda comigo: irmão, eu preciso do renovo de Deus na minha vida, você vai orar comigo nessa noite. Você vai ficar nessa noite de pé. Vamos ficar de pé. Se há alguém em nosso meio que deseja este renovo nessa noite, nós estamos ainda orando ao Senhor, pedindo ao Senhor o renovo, pedindo a força do seu Espírito Santo, pedindo a graça para que Ele venha fortalecer o seu povo nessa noite. Prestou atenção na mensagem que o irmão disse? Quando as pessoas não estão renovadas, é cada um por si. É cada um quer fazer a sua parte, esquecendo do irmão. A igreja trabalha como um conjunto. Nós precisamos estar unidos em um só propósito de fé. Então nessa noite nós vamos orar ao Senhor. Amém? Quem precisa dessa oração, levante a mão. Esse-me aqui. Glória a Deus. E eu quero convidar aqui o nosso irmão Eduardo para fazer uma oração por toda a igreja. Você vai orar? Eu não sei se tem mais algum aviso aí, viu? Tem algum aviso? A conversa com os jovens depois do culto. Tá certo? O irmão vai conversar com vocês. Algum aniversariante da semana, irmã Léa? Irmã Carla? Tem não, né? Desde já agradeço os irmãos visitantes que vieram. Os irmãos... Não está aqui não, né, o papel? Tá, Dinalene? Irmã Iracema, irmã Cláudia e o nosso irmão Eduardo. Pode orar, irmão. Você vai orar e nós estaremos aqui, o presbítero Misael, impetrando a bênção em nome de Jesus. Pode usar esse microfone aqui, está ligado aqui. Amém? Misael. Amém. Cumprimento a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Se vocês quiserem. Queria agradecer primeiramente
por estar aqui, né? A confiança do pastor por me chamar para orar para vocês. E dizer que eu estava com saudades de vir aqui, né? Eu congreguei aqui com os irmãos, né? Estou há 3 anos lá no novo ministério. E Deus fez grandes coisas na minha vida, amém? Então, levanta a sua mão, né? Aquele que tem enfermidade, coloca a mão na cabeça para poder representar todo o corpo, amém, né? Porque nós sabemos que nós estamos aqui para receber de Deus, né? Receber de Deus um conforto, um alívio. E aqui, como foi pregado e ministrado, Ele está aqui para renovar. Então, que essa noite nós saiamos daqui renovados e cheios da presença de Jesus, amém? Senhor maravilhoso, Deus e Pai celeste, grato nós somos por até aqui o Senhor ter nos sustentado, ó Pai. Senhor, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar esta igreja, meu Pai, que está aqui para clamar, Senhor. Eu quero te apresentar, Senhor, até mesmo aqueles que estão assistindo a esta live, para também, Senhor, receber de Ti um renovo, uma renovação espiritual, uma renovação, meu Pai, carismática, uma renovação, Senhor, que venha do alto, meu Pai, que agora o Senhor possa tocar no coração, possa tocar na mente e possa derramar, Senhor, um bálsamo de cura, meu Pai, e para todos aqueles que creem, meu Pai, venham ser fortalecidos, meu Pai, assim como aquele cego, meu Pai, o Bartimeu que falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, meu Pai, e que nós possamos, Senhor, ter uma nova visão, que nós possamos, Senhor, ter um novo, Senhor, caminhada, que nós possamos, Senhor, ter uma nova, Senhor, trajetória, meu Pai. Ah, Deus santo e querido e celeste, desde já eu quero te agradecer, meu Pai, me cobre, Senhor, com teu sangue, assim como eu te peço, cobre a tua igreja, meu Pai. Deus santo e querido e celeste, muito obrigado, Senhor, que eu te agradeço, amém, e graças a Deus. E a graça salvífica do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus. Quem pode dizer, diga amém. Amém.